Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Neste quinto domingo da Páscoa, nós vemos no Evangelho de hoje aquilo que Jesus ensina com a maior profundidade, a prática do amor. E realmente, Jesus ele vai nos ensinar e vai nos exortar que só ama aquele que realmente aprendeu se sacrificar por Deus e pelo seu próximo. Por isso que o Evangelho de hoje ele vai nos trazer alguns ensinamentos. Na primeira parte do Evangelho, Jesus ele vai falar: agora foi glorificado o Filho do Homem, porque quando Judas sai daquele cenáculo, daquela ceia, ali Judas está indo para entregar o Senhor, para buscar os soldados, para que naquele lugar onde Jesus vai rezar com os seus discípulos, ali pudesse ser preso. E aí Jesus ele vai dizer que naquele momento foi glorificado, porque naquele momento aquele que iria entregar para que ele sofresse a sua paixão e a sua crucificação e a sua morte, para que realmente aquela obra de salvação acontecesse. E essa glorificação, ela se dá justamente aí, pelo sacrifício da cruz. Jesus, quando é elevado na cruz, aí se dá a grande glorificação de Deus, porque a morte é transformada em vida, o sofrimento em alegria, e aquilo que era instrumento de condenação, de maldição para os antigos, que é a cruz, vai se tornar o madeiro sagrado, a árvore da cruz, a árvore da vida, de onde pende o verdadeiro fruto da vida, que é o próprio Jesus. Por isso que nesse momento que começa essa grande trajetória final de Jesus Cristo nessa terra, realmente esse é o momento da glorificação. E Jesus ainda vai continuar. Deus foi glorificado nele, porque se o Filho é glorificado, Deus também é glorificado. E assim nós precisamos entender esse ensinamento, porque Jesus, quando diz isso, ele está querendo nos chamar a atenção sobre uma coisa essencial na nossa vida. As nossas atitudes, a nossa forma de viver, a nossa forma de enfrentar a cruz, isso sim glorifica o Senhor. Isso sim é sinal de glorificação do Senhor. Isso mostra que nós cremos e seguimos a Jesus Cristo. Isso manifesta aquilo que realmente é a grande obra de salvação que está acontecendo em nós, através de Jesus. Por isso que toda vez que nós damos testemunho diante da cruz, diante do sofrimento, diante do mundo, Deus é glorificado. Como num outro momento no Evangelho, Jesus Cristo mesmo diz que as vossas boas obras brilhem diante dos homens para que louvem o Pai que está no céu. Assim é a nossa vida, essa vida de realmente dando testemunho, aderindo a Jesus Cristo, à sua pregação, ao seu ensinamento, possamos realmente glorificar a Deus. Depois, num segundo momento no Evangelho, Jesus vai falar sobre o novo mandamento. Esse mandamento que não é diferente do antigo, porque é o mandamento do amor. Mas ele é um novo mandamento porque Jesus Cristo, ele eleva a capacidade de amar e o entendimento dessa prática do amor, que é, sim, o sacrifício. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Como que Jesus nos ama? Jesus nos ama se entregando na cruz por cada um de nós. O Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. E essa salvação ela se dá na cruz, no mistério da crucificação, da morte. E é claro que vai gerar o fruto da ressurreição. Essa certeza de que
A cruz não é o fim, a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida nova em Deus. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama e nos exorta justamente a isso, a amar como Ele nos amou. Amar dessa forma, né? Não fazendo a própria vontade, mas fazendo a vontade de Deus. Não buscando os próprios prazeres, mas buscando somente aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque através desse sacrifício diário das pequenas coisas, nós vamos aprendendo cada vez mais a praticar esse amor, a corresponder esse amor. E num terceiro momento nós vemos, né, como que Jesus Cristo, ele vai dizer no final do Evangelho: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja, Jesus ele diz que nós só seremos reconhecidos como discípulos dele quando nós nos amarmos, quando nós formos capazes de nos sacrificar pelos nossos irmãos. E isso é importante, porque é dessa forma que acontece a obra de evangelização. Não existe obra de evangelização sem essa capacidade de amar, essa capacidade de se sacrificar pelo irmão. Por isso que Jesus Cristo ele vai sim nos conduzir, né, a essa prática do amor. Essa prática que é nova, porque nós aprendemos unicamente dele. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. E nós somos esses discípulos. Porque o discípulo, ele basta ao discípulo ser como o mestre, igual ao mestre. E se nós somos discípulos, isso é sinal que nós estamos aprendendo a manifestar o amor de Deus na nossa vida. E a manifestação desse amor de Deus é justamente isso, essa manifestação pelo sacrifício. Nisso nós glorificamos o Pai do céu. Nisso nós somos glorificados porque participaremos da glória de Deus. Não para nos envaidecer, mas para que possamos ser cada vez mais humildes, reconhecendo que o que somos é pela graça. O que nós estamos vivendo é pelo auxílio de Deus. É claro, tem a nossa liberdade, sim, que é muito importante, porque sem a liberdade não há salvação, mas essa prática do amor, que é uma correspondência da graça, nós vamos, sim, cada vez mais na nossa vida, aprendendo a nos sacrificar para amar o nosso próximo, amar a Deus, assim como Jesus nos amou, entregando a própria vida na cruz. E assim nós vamos adentrando nesse grande mistério de evangelização, de manifestação do verdadeiro ensinamento de Deus ao mundo, que é sim amar de forma sacrificial, porque só ama aquele que aprendeu a se sacrificar. Busquemos refletir sobre a nossa vida e exercitar dia após dia os pequenos sacrifícios, porque nós só conseguiremos fazer grandes sacrifícios se primeiro estamos exercitados nos pequenos sacrifícios, porque é a partir desses pequenos sacrifícios que nós vamos realmente aprendendo a corresponder ao grande amor de Deus e amar como Jesus nos amou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.